Convido a igreja a abrir suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Vamos ler do versículo 1 ao 20. Capítulo 5 do Evangelho de Marcos, do versículo 1 ao 20. Convido a igreja a ouvir atentamente a leitura da palavra do nosso Deus, que nos diz assim: Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Amém. Até aí a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar. Feche seus olhos. Ó Senhor, Pai querido, fala conosco nesta noite. Nós rogamos que o Senhor nos dê o entendimento, que o Senhor nos abra os olhos para vermos a glória do teu Filho Jesus Cristo. Nos abra os ouvidos para ouvirmos atentamente e abra o nosso coração para que possamos ser transformados pelo teu Santo Espírito. Ajuda-nos, ó Pai querido, é o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, a transformação é algo realmente fascinante. Quadros com antes e depois nos chamam a atenção e muitas vezes nos deixam surpresos e realmente surpreendidos, porque não imaginávamos que uma transformação tão grande era possível. Às vezes nem reconhecemos o estado original, ou a peça original. Muitos filmes, séries, programas de televisão, livros, giram em torno deste enredo, desde filmes mais
simples e de adolescentes, em que a estudante, que não é a mais bonita da escola, pelo contrário, é vista até como feia ou algo assim, ela recebe uma transformação e depois se torna a mais popular e conhecida da escola, porque está bonita e tudo mais. Transformação é algo que chama a nossa atenção. Existem histórias de heróis que estavam sofrendo uma grande derrota ou com muita dificuldade e algo acontece e então eles se transformam em personagens quase que invencíveis. E nós gostamos dessa história, dessa transformação. Isso nos chama a atenção, isso nos fascina. Existem aqueles que gostam de assistir esses programas documentais ou programas de TV em que as pessoas vão até um ferro velho e encontram um carro despedaçado, então transformam e aquele se torna um grande possante, potente, um carro muito bonito e valioso. Outros gostam de assistir isso sendo feito com casas e coisas do tipo. O fato é, nós nos fascinamos com a transformação. A transformação é algo que nos chama a atenção, que nos surpreende. Esse texto nos conta uma transformação. O texto que nós lemos nos mostra um homem sendo transformado, e uma transformação muito mais surpreendente e, humanamente falando, inacreditável do que qualquer carro, casa ou transformação de beleza que uma pessoa tenha recebido. Aqui nós vemos uma vida sendo transformada pelo Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, neste texto, nós aprendemos que o poder absoluto de Jesus transforma vidas e provoca os homens. O poder absoluto de Jesus transforma vidas e provoca os homens. Marcos nos conta essa história, começando no versículo 1, dizendo que chegaram à outra margem do mar. Os irmãos se lembram, semana passada nós vimos o episódio em que Jesus acalma a tempestade. Eles estavam atravessando o mar, indo em direção à terra dos gentios, a região dos Gerazenos, e uma grande tempestade alcança o barco dos discípulos, que acordam a Jesus, clamando: Mestre, não te importa que padecemos? E Jesus, então, com todo o seu poder, acalma a tempestade, e eles chegam até ao seu destino. Que destino é esse? A região dos gentios, a região dos Gerazenos, que Marcos nos conta agora. O vínculo ou a ligação com a história anterior, alguns comentaristas vão dizer, é que no episódio anterior nós vimos Jesus acalmando o caos no mar e agora vamos ver Jesus acalmando o caos infernal na vida deste homem. Jesus tem um poder absoluto e o poder absoluto de Jesus transforma vidas. Isso é o que nós vemos em primeiro lugar. Chegando à região dos Gerazenos, Marcos nos conta no versículo 2, que logo veio um homem ver Jesus. E quem era este homem? Um homem que estava possuído por espíritos malignos. Este homem, Marcos nos conta, era razoavelmente conhecido na região, porque muitos já tentaram segurá-lo, controlá-lo, prendê-lo. Ele era um homem que foi excluído da sociedade. Ele vivia no lugar de maior impureza, nos sepulcros, nos cemitérios, junto aos corpos, junto aos mortos. Ele era um homem que, possuído por espíritos malignos, tinha uma força sobre-humana e conseguia partir e despedaçar as correntes e as algemas que usavam para tentar segurá-lo. Ele era um homem que vivia nas montanhas, isolado, e clamava noite e dia, e se feria, se machucava. Nós temos um estado deplorável de um homem aprisionado pelos espíritos malignos, pelos demônios, pelos poderes de Satanás. Um homem completamente aprisionado, escravizado, subjugado pelos poderes destes espíritos que a sociedade abandonou,
que estava separado, que vivia nos lugares mais imundos, fazendo as piores coisas, se ferindo, se machucando, realmente a pior possível situação que qualquer pessoa poderia viver, esse homem vivia. Mas quando Jesus chega até essa região, Marcos nos diz que esse homem, de longe, vê que é Jesus e ele o adora. O original diz que ele se prostra, ele se dobra em joelhos diante de Jesus. E nós vemos que o demônio, os espíritos, então falam e confrontam a Jesus, dizendo: o que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Uma versão mais literal seria: o que para mim e para ti, ó Jesus, Filho do Deus Altíssimo? É a mesma expressão que outros espíritos malignos já usaram com Jesus nos capítulos anteriores que nós vimos, quando Jesus também purificou e libertou pessoas que estavam possessas, aprisionadas por espíritos imundos. Então, a pergunta destes espíritos é mais ou menos assim: por que o Senhor chegou aqui agora? Não está na hora ainda. O que o Senhor veio fazer aqui? Não venha para cá. Aqui nós estamos no nosso território, fazendo o que nós gostamos de fazer. O que o Senhor está fazendo aqui? Não venha para cá. Não é a hora, porque nos tormentas ainda antes da hora. Mas Jesus, então, Marcos nos conta, falando para este espírito sair deste homem, pergunta: qual o seu nome? E o espírito, então, os espíritos, nós sabemos, dizem legião, porque somos muitos. Uma legião era um grupo do exército romano, de 5.600 soldados, aproximadamente 6.000 soldados, algo nessa faixa. Ou seja, o espírito maligno, que muitos achavam que era um só, eram na verdade mais de 5.000, quase 6.000 demônios que aprisionavam e dominavam este homem. Legião é o meu nome, porque somos muitos. Mas veja que interessante. Um homem aprisionado pelo poder maligno de quase 6.000 demônios. Uma legião de espíritos imundos, quando veem Jesus, se prostram. Conversam com ele reconhecendo: ó Filho do Deus Altíssimo. E pedem, implorando a Jesus. O que, quando as outras pessoas tentavam segurar esse homem, esses espíritos quebravam as correntes, despedaçavam as algemas. O que era incontrolável, o que era realmente, humanamente impossível de controlar, de segurar, de acalmar, diante de Jesus Cristo, se prostra de joelhos, reconhece Jesus ser o Filho do Deus Altíssimo e não faz exigência, não externa ofensas, mas literalmente implora a Jesus. E o que eles imploram, o texto nos diz, é que não os mande fora daquele país. É interessante, nos chama a atenção, por que será que eles gostavam tanto daquele país? Talvez nós temos a resposta no próprio texto, em alguns versículos. Mas a questão é que eles imploram: não nos mande para fora deste país. E eles veem que passava uma manada de porcos, aproximadamente 2.000 porcos ali perto. Então eles pedem: Jesus, não nos mande para o lago de fogo, não nos expulse para o inferno, nos mande para estes porcos. E Jesus permite. Então eles saem do homem, vão para os porcos, preenchem ali 2.000 porcos aproximadamente, e Marcos nos diz que esses porcos se lançam de um precipício e caem no mar, e ali são afogados e morrem.
Outra questão interessante, por que Jesus permitiu que eles fossem aos porcos? Porque os porcos, não temos a resposta definitiva, mas provavelmente Jesus está aqui evidenciando, demonstrando o seu poder. Se ele simplesmente mandasse que os espíritos saíssem do homem e fossem para o lago de fogo, coisas ou algo assim, as pessoas da região não veriam, não testemunhariam o poder. O que eles viram foi algo sobrenatural, poderoso, e eles viram com os próprios olhos. Os espíritos saíram do homem e foram para os porcos. Porcos normalmente não correm de forma organizada. Quando estão com medo, desesperados, eles se espalham para todo canto. Mas aqui nós temos 2.000 porcos indo para o mesmo lugar, despenhadeiro abaixo, realmente comprovando, evidenciando. Todos que viram podiam afirmar: os espíritos saíram do homem e entraram nos porcos. Os espíritos realmente saíram do homem e foram ali para aqueles animais que se afogaram no mar, caindo precipício abaixo. Provavelmente Jesus está exibindo, demonstrando, provando o seu poder e realmente o que aconteceu ali com aquele homem. Marcos nos diz então que os porqueiros, os que cuidavam desses porcos, fogem para a cidade, anunciam o acontecido. Então, os moradores da região vão até lá, e o que eles veem no começo do versículo 15? Eles veem o homem que antes era endemoniado, incontrolado, perigoso, deplorável, imundo. Agora ele está sentado, sereno, calmo. Ele está vestido, não mais nu, se cortando, mas vestido e em perfeito juízo. Uma transformação completa. Um homem que era prisioneiro dos espíritos malignos, a situação deplorável, imunda e triste, agora está calmo, vestido, sereno, em perfeito juízo. Este é o poder absoluto de Jesus que transforma vidas. O poder absoluto de Jesus transforma vidas. O poder que faz com que uma legião de demônios se prostrem de joelhos e implorem, porque sabem que estão indefesos, que são incapazes de fazer qualquer coisa contra o Senhor Jesus Cristo. Tudo que eles podem fazer é implorar. Não adianta lutar, não adianta espernear, não adianta se revoltar ou tentar alguma coisa contra o Senhor Jesus. Tudo que eles podem fazer é implorar. Tamanho o poder absoluto de Jesus Cristo. E esse poder absoluto que faz com que demônios tremam e se prostrem implorando, chorando, clamando, transforma vidas de forma completa. Do estado deplorável, do caos, da sujeira, da imundície, para perfeito juízo. Vestido, que tem a ver com a honra sendo restaurada, o pudor, sentado, não mais violento, quebrando e despedaçando as coisas, mas sentado, calmo, controlado. Uma transformação completa, uma transformação radical, uma transformação de vida. O poder absoluto de Jesus transforma vidas. Queridos, este texto nos conta um acontecimento verídico. Algumas pessoas tentam pular a parte desse homem estar endemoniado e possuído por espíritos malignos e diz que Jesus é aquele que cura as aflições psicológicas, as doenças mentais e coisas do tipo, mas isso seria perder de vista o ponto principal do texto. Nós temos realmente um homem possuído por espíritos malignos. E o texto nos mostra o poder de Cristo, não nos mostra apenas como Cristo pode libertar, nos mostra o poder absoluto de Cristo que transforma vidas. Um homem possuído, aprisionado por Satanás, é libertado, é salvo, é restaurado e tem a sua vida completamente transformada. O nosso Salvador,
O nosso Senhor Jesus Cristo é poderoso e Ele vence o inimigo, e Ele vence uma legião, e Ele vence todos os inimigos. Não existe um inimigo sequer, não existe uma pessoa sequer, não existe um espírito imundo sequer que diante do Senhor Jesus Cristo consegue ficar em pé, consegue afrontá-lo. Todos dobram os joelhos, todos se prostram, todos se submetem, e o máximo que conseguem fazer é implorar, como alguém completamente derrotado e indefeso faz, diante de um grande poder. Implorar. Esse é o poder do Senhor Jesus Cristo. Você reconhece este poder, você se conforta e se alegra neste poder. É este poder que te dá confiança para enfrentar as batalhas desta vida, as lutas e as dificuldades. Não descanse na sua força, não confie em você mesmo, confie no poder absoluto de Cristo Jesus, que transforma vidas, que transforma vidas. Nós não podemos deixar de mencionar o fato de aqui termos espíritos imundos, demônios possuindo um ser humano. E perguntas vêm à nossa mente, o porquê que isso acontece. Nós sabemos que existem casos em que os demônios, eles possuem, eles tomam conta, eles dominam algumas pessoas. Isso acontecia bastante no período em que Jesus estava aqui na terra, em que Jesus veio ao mundo. Isso acontecia com um pouco menos frequência depois que Cristo ressuscitou, mas ainda vemos exemplos disso em Atos, em outros textos do Novo Testamento, e ainda podemos afirmar que até os dias de hoje, às vezes, coisas assim acontecem. Eu não sou da posição que nega que isso é possível, mas também não sou da posição que atribui todo o pecado, toda a luta, todo o estado de caos e imundície a alguém estar possuído por um espírito maligno. Existe, sim, possessão demoníaca, mas eu acho que muitas vezes as pessoas usam o demônio como desculpa para os próprios pecados e as próprias atitudes caóticas e imundas que fazem. Não sou eu, não é culpa minha, é Satanás que está me controlando. Então a pessoa se entrega a um acesso de raiva e fere as pessoas, mas depois tenta justificar o que fez, dizendo que era algum espírito que estava possuindo e controlando aquela pessoa. Infelizmente, muitos tentam se justificar dessa forma, mas a questão é, existe sim possessão demoníaca, mas quando que isso acontece? Normalmente com pessoas que convidam, que abrem as portas, que permitem, que se envolvem com essas coisas. Pessoas que voluntariamente, ou talvez inconscientemente, mas por tratar e lidar com coisas que agradam a Satanás e aos espíritos malignos, eles acabam se tornando casa e vaso para esses espíritos. Você cristão, você não precisa temer, você não precisa se preocupar, porque aqueles que estão em Cristo, Satanás não toca, os espíritos malignos não se aproximam e não conseguem nem mesmo relar um dedo sequer, porque Jesus Cristo tem poder absoluto. E uma legião de demônios que dominavam o homem se prostram diante de Jesus Cristo. E nenhum dos que pertencem a Cristo são alvos ou são dominados, possuídos por espíritos. Isso não acontece. Mas sabe o que acontece muito? Sim, acontece de pessoas estar fazendo aquilo que agrada ao inimigo e vivendo como se estivessem aprisionados pelo inimigo. Pessoas que talvez não literalmente possessas por demônios, mas vivendo em situações parecidas com este homem que estava realmente possuído. Pessoas que vivem nos lugares mais imundos e deploráveis desta terra. Pessoas que se alegram em estar meio aos mortos, em desenterrar corpos. Pessoas que se alegram e vivem constantemente em lugares onde reina a prostituição, onde reina a imoralidade, a violência, onde reina a falta de autocontrole, a falta de pudor.
Drogas dominam a pessoa, o álcool toma conta do coração dessa pessoa e dessa forma vivem como se fossem alguém possuído por espíritos imundos. Fazem aquilo que Satanás se agrada, faz aquilo que os demônios se agradam. Pessoas que estão realmente em situações deploráveis, tristes, pessoas que se entregam à imundície e gostam e se alegram e vivem desta forma. Falsas religiões que são pontos de reunião onde o nome de Satanás é invocado e às vezes até adorado. Movimentos espíritas de Umbanda e outros tipos de macumba e coisas do tipo, onde espíritos malignos são exaltados e tratados como seres iluminados ou seres importantes. Muitas pessoas vivem em um estado parecido com este homem. Não necessariamente, literalmente possuídos, mas vivendo em uma situação aprisionados por Satanás. Sabe o que esse texto fala para essas pessoas? Essas pessoas não estão em uma situação inalcançável. Há esperança para essas pessoas. Jesus Cristo é a esperança. Porque Jesus Cristo é aquele de poder absoluto que transforma vidas completamente. Se você ouvindo esta palavra se encontra em uma situação parecida, não se entregue ainda mais a esta vida, mas se prostre diante de Jesus Cristo e clame: tenha misericórdia de mim, ó Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Porque Jesus Cristo é poderoso. E o poder de Cristo transforma vidas. O poder de Cristo liberta do vício. O poder de Cristo liberta da prisão das drogas. O poder de Cristo liberta da prisão sexual, da prostituição, da imoralidade, da violência, da raiva incontrolável. Muitas vezes nós achamos que as pessoas precisam apenas de um programa de reabilitação social, um programa para se libertar do álcool. E esses programas podem ser úteis e bons, mas no fundo, na essência, o que as pessoas realmente precisam é de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é aquele que é poderoso para transformar vidas. O poder absoluto de Jesus transforma vidas. Se você conhece alguém em uma situação parecida, isso te entristece muito, esse texto também serve para você como promessa de esperança. Não desista. Não se desespere, mas coloque esta vida diante do Senhor Jesus Cristo. Clame, implore e peça: ó Senhor, tenha misericórdia desta pessoa perdida, desta pessoa que está aprisionada pelos poderes malignos, pelas atitudes do velho homem, pelos prazeres da carne, pela rebeldia, pelo coração endurecido. Ó Senhor Jesus, quebranta, transforma. Eu sei que o Senhor pode, eu sei que o Senhor é poderoso, eu sei que o Senhor tem poder para fazer aquilo que nenhum homem consegue, que nem todos os homens juntos conseguem. O Senhor tem poder absoluto que transforma vidas. Mas talvez a sua dúvida não é se Jesus pode, mas se Jesus quer. E aqui é interessante que a gente percebe que Jesus não só é poderoso, mas Ele quer salvar vidas. Ele quer transformar vidas. Não só Ele pode, como Ele quer transformar vidas. E Ele valoriza uma vida. 2.000 porcos tem um valor considerável, principalmente nesse contexto, nesse momento histórico. 2.000 porcos foi uma perda, um prejuízo para aquela cidade, para aqueles criadores de porcos, muito grande. Mas Jesus está nos mostrando que para Ele uma vida vale mais do que todo o dinheiro. O que Jesus fez aqui, que muitos criticam e dizem que Ele não deveria ter matado os porcos, essa sociedade que eleva o valor da vida dos animais e diminui a vida dos homens, tentam criticar a Jesus, quando na verdade Jesus está dizendo: a vida dos homens é valiosa. Mas sabe o que é mais interessante? O preço que Jesus pagou para te dar a salvação, para transformar a sua vida, para te libertar do pecado e da morte, foi muito, mas muito mais caro do que 2.000 porcos. Ele entregou o próprio sangue, Ele deu a própria vida para te salvar, para te transformar.
Descanse no Senhor Jesus. Se prostre diante dele e confie nele, porque Jesus é poderoso e o poder absoluto de Jesus transforma vidas. Mas Marcos nos conta ainda que depois de Jesus ter feito isso, depois dos porqueiros, os que cuidavam dos porcos, irem à cidade e contar para os gerazenos o que tinha acontecido, os moradores da cidade, provavelmente os donos dos porcos, vieram ter até Jesus. E nós vemos que o poder de Jesus provoca os homens. O poder de Jesus é absoluto, transforma vidas, mas também provoca os homens. Nós temos aqui duas respostas, e Marcos liga as duas exatamente para nos mostrar esse contraste. Nós vemos como que os moradores daquela região se comportaram, como eles responderam ao grande milagre, à grande cura, à grande transformação que eles presenciaram. Eles vão até Jesus, porque os porqueiros os chamam, chegam lá, eles veem uma transformação inimaginável, o homem que era incontrolável agora sentado, o homem que era violento e caótico agora controlado, vestido, o homem que era maluco, humanamente falando, e se feria, se machucava, agora em perfeito juízo. E ao ver esse poder absoluto, transformador de Jesus Cristo, eles não adoram, eles não se prostram. De certo modo, eles fazem pior do que os demônios, que se prostraram diante de Jesus Cristo. Eles temem e pedem desesperadamente: saia daqui. Saia daqui, ó Senhor Jesus. Saia daqui. Queridos, o poder absoluto de Jesus Cristo transforma vidas, mas provoca os homens. E uma das coisas que provoca é a rejeição. Aqueles que só veem o que Jesus pode fazer, que só ouvem falar do poder de Cristo, muitas vezes rejeitam a Cristo. Muitas vezes agem de forma pior do que os próprios espíritos imundos. Expulsam a Jesus Cristo. O texto dá a entender que eles estavam incomodados pela perda financeira que tiveram. Para eles, os porcos eram mais importantes do que a vida daquele homem. E a salvação, a transformação inimaginável, na verdade, foi um grande prejuízo. Ao invés de adorar e se prostrar diante de Cristo, eles temem e expulsam a Jesus, porque perderam os porcos que tinham. Por que o Senhor veio para cá, ó Jesus? Agora nós perdemos os nossos animais. O poder absoluto de Cristo provoca os homens. Mas nós vemos que depois dos moradores reagirem dessa forma, o homem que foi curado reage de forma contrária, é um contraste. Quando Jesus entra no barco, então, para se retirar daquela região, o homem vai até Jesus e implora: deixe-me ficar com o Senhor, deixe-me ficar com o Senhor. E esse texto, que é cheio de detalhes interessantes e pequenas ironias, nos mostra que Jesus diz não para esse homem. Perceba que os demônios fazem um pedido para Jesus, Jesus diz sim. Os moradores rejeitam a Jesus e pedem para ele ir embora. E Jesus diz sim. Mas o homem que Jesus salvou pede: deixe-me ficar com o Senhor. E Jesus diz não. Mas Jesus diz não, não porque não quer a presença dele, não o ama, mas porque Jesus tem uma missão para ele. Vá para os teus, vá para a tua casa e conte para todo mundo o que Deus fez por você. Como Deus foi gracioso e misericordioso de você. Como o Senhor teve compaixão de você. Então Marcos nos diz que ele foi e ele começou a proclamar em Decápolis, uma região de 10 cidades aproximadamente, que Jesus tinha o salvado, que Deus tinha feito grandes coisas pela vida dele. Ele proclamou em uma região grande de 10 cidades tudo o que Jesus fez a ele e todos se admiravam. O poder absoluto de Jesus transforma vidas e provoca reações nos homens. Provoca os homens. Sabe o que isso significa, queridos? Primeiro, não existe neutralidade com relação ao Evangelho. Não existe reação
indiferente com a proclamação do nome do Senhor Jesus Cristo. Quando o nome do Senhor Jesus Cristo é proclamado, quando o Evangelho de Jesus Cristo é pregado, ou a pessoa é provocada à rejeição, ou ela é provocada à submissão. Ou ela aceita, ama e serve a Jesus Cristo, ou ela odeia, expulsa e mata o Senhor Jesus. Não existe meio termo. Não existe aqueles que se dizem, olha, eu não sirvo a Cristo, mas eu também não sou inimigo de Cristo. Eu estou no meio do caminho. Eu acho interessante o que Jesus fez, eu acho bom, e eu quero que muitas pessoas escutem, mas não é para mim. Mas assim, eu não estou contrário, não trabalho contra, não me oponho. Não existe coisa assim, ou você é filho de Deus, ou você é inimigo de Deus, ou você está em Cristo, ou você é inimigo do Senhor Jesus Cristo, ou você se submete a Cristo, se prostrando de joelhos a Ele, clamando por misericórdia e graça, ou você está o mandando ir embora, dizendo que prefere porcos, prefere a imundície, prefere um país que os próprios espíritos malignos queriam ficar. Porque as pessoas daquele país reagem da forma que os demônios gostam e reagem, rejeitando e expulsando ao Senhor Jesus Cristo. A pergunta que é feita nesta noite é: como você tem reagido ao poder absoluto de Cristo? Você se prostra em adoração e louvor, ou você pede que Ele se retire? Ou você se ocupa com distrações e outros pensamentos para não pensar em Jesus? Achando que pode decidir depois, saiba e tome cuidado, não existe neutralidade. Ou você aceita ou rejeita, ou você se submete, ou você expulsa. Não existe indiferença. O poder absoluto de Cristo transforma vidas e provoca os homens. Mas aqueles que não apenas ouvem falar do poder, mas experimentam o poder de Cristo, como esse homem experimentou, eles buscam a Cristo. Eles amam a Cristo a ponto de implorar: deixe-me ficar com você. Eles ouvem a palavra de Cristo e obedecem com alegria, proclamando aonde vão, como Deus tem feito grandes coisas por eles. Aqui nós temos exatamente o que o discípulo faz, o que o Filho de Deus faz, o que aquele que foi alcançado e transformado pelo poder absoluto de Cristo faz, o que eu e você devemos fazer todos os dias. Nós devemos buscar a Cristo e a cada momento clamar: Senhor, permita-me estar com o Senhor, permita-me ficar com o Senhor. E nós devemos fazer uso do privilégio que temos de ter acesso a Deus Pai, de ter a presença do Santo Espírito de Cristo em nosso coração, de vivermos em Cristo e com Cristo diariamente. O discípulo, ele não deve se alegrar em estar distante de Jesus, em estar vivendo longe de Jesus. O discípulo é aquele que busca a presença de Cristo, que implora pelo Senhor Jesus constantemente. É assim que você tem vivido, é assim que você tem passado os seus dias. Você busca a Cristo, você pede pela presença e anseia pela presença do Senhor Jesus Cristo. Mas além disso, você faz como este homem e você proclama para todos os que vêm, para todos os que ouvem, como Deus foi gracioso com você. Você recebe a palavra de Cristo e obedece a palavra de Cristo. O discípulo, ele busca a Cristo, ele obedece a Cristo. Ele proclama o nome de Cristo. Como é que nós temos vivido? Nós que nos declaramos discípulos, filhos de Deus, nós que experimentamos o amor de Cristo, o amor libertador, o poder absoluto de Cristo que nos transforma por completo, como nós temos vivido? Nós temos buscado a Cristo e proclamado o nome dEle. Nós temos contado para as pessoas como Deus é gracioso e como Deus tem feito muitas coisas por nós. E a principal delas é a salvação em Jesus Cristo, a transformação completa. Ou nós temos nos esquecido de Cristo. Ou nós temos passado os nossos dias mais preocupados com o valor dos porcos, com as coisas financeiras, com as distrações e as lutas. Será que nós temos nos comportado como os gerazenos ou como o homem transformado por Cristo?
O poder absoluto de Jesus transforma vidas e provoca os homens. Que nós possamos viver a transformação do Evangelho diariamente. Que nós possamos viver aquilo que nós proclamamos e pregamos. Que nós possamos ser diferentes do que éramos antes. E quando as pessoas nos encontrarem, que elas percebam o poder absoluto de Cristo que transforma vidas. Que as pessoas possam ver alguém que era imundo, que era sujo, que era violento, que era impaciente, que tinha uma boca suja, que falava as piores das expressões, que era violento e raivoso com as pessoas, que passava por cima dos outros, alguém que era realmente como um endemoniado, e agora é alguém em perfeito juízo, calmo, tranquilo, completamente transformado pelo Senhor Jesus Cristo. O que fazíamos, não fazemos mais, porque Deus foi gracioso comigo, porque Jesus Cristo transformou a minha vida. Que quando o mundo nos veja, o mundo possa ver pessoas transformadas pelo poder absoluto de Jesus. Porque o poder absoluto de Jesus transforma vidas e provoca os homens. Feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa palavra e pela oportunidade de ouvirmos a tua palavra. Obrigado por esse texto e por nos mostrar mais uma vez o poder absoluto do teu Filho Jesus Cristo. Jesus que é o Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o nome sobre todo nome e diante de quem todo joelho se dobrará. Obrigado porque este Jesus é o nosso Salvador, é o nosso Senhor. E nós rogamos, ó Pai querido, continue a transformar-nos completamente, para que possamos viver como aqueles que foram transformados pelo poder absoluto de Cristo, e assim honrar ao teu nome e viver para a glória do Senhor. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém.